Então, agora a parte da interpretação, um texto inicial para reflexão, quando Pedro fala aqui da questão da revelação bíblica, ele diz assim, olha, primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Paulo está falando aqui do seu ministério de pregação e tudo mais, e ele une isso à ideia que desde os primórdios nunca existiu alguém, assim, dentro do contexto bíblico, que chegou e falou assim, olha, eu tenho uma ideia aqui, não tem nada a ver com Deus, eu vou falar para vocês. Não, sempre foi a ideia do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo inspira, ele inspira com o objetivo de passar uma mensagem específica. Pode ser mais de uma mensagem, mas ele tem algo em mente. Então, eu não posso chegar e simplesmente falar assim, está escrito isso, mas eu acho que é tal coisa. Você está falando assim, Deus falou X, mas eu acho melhor tal coisa. É quase a ideia de Adão e Eva. Deus falou que não é para comer do fruto, mas eu acho que eu tenho sapiência suficiente para comer do fruto. Eu posso, por conta própria, saber o bem e o mal. Então assim, Deus falou tal coisa. Eu não tenho que parar e tentar entender o que ele está falando comigo. Quando a gente está conversando uns com os outros, principalmente nas redes sociais hoje, né? A gente sempre está conversando ali na rede social, às vezes num debate, alguma coisa assim, num Twitter da vida. Aí você fala uma coisa, aí vem a pessoa, mas tal coisa. Você fala assim, você não entendeu o que eu quis dizer. Não, claramente você disse tal coisa. Aí começa a brigar por quê? Falta de interpretação de texto. Não, eu não disse isso, eu disse tal coisa. Não, você disse claramente. E aí fica aquela briga, aquela discussão por quê? A gente odeia que tirem o que a gente falou do contexto. Que coloquem na nossa boca coisas que a gente não falou. Que façam pré-julgamentos de algo que a gente não disse. A internet é um prato cheio disso. Mas a gente se acha no direito de fazer isso com Deus. Não, Deus falou tal coisa, mas eu prefiro interpretar dessa forma. Então, a interpretação é justamente passar por esse crivo. Claro, a nossa interpretação humana dificilmente vai ser perfeita. Mas perceber as nossas deficiências e já afastar os vícios que fazem a gente interpretar fora do contexto, já vão ajudar bastante a gente a apontar para um rumo cada vez mais preciso, né? Pelo menos menos errado do que as nossas primeiras leituras, e aí a gente vai sempre aperfeiçoando. Então, qual que é o contexto aqui da explicação da interpretação bíblica? Que é a ferramenta ou o campo da ciência textual que a gente chama de hermenêutica. Você já deve ter ouvido essa expressão na igreja algumas vezes, hermenêutica. O que é hermenêutica? É você justamente buscar andar nos passos do autor com o objetivo final de poder entender ou explicar o conteúdo original. Então é você tentar recriar os passos do autor. Peraí, como é que ele chegou a essa conclusão? Qual que é a intenção que ele estava tentando dar aqui? Por que ele seguiu esse caminho? Qual que era a mensagem que ele estava tentando explicar para mim que eu não estou entendendo aqui? Ou, peraí, na verdade não é para mim. Ele estava falando com uma audiência original. Qual que é o conhecimento que eu preciso ter sobre essa audiência original que vai mudar a forma como eu entendo o que ele está dizendo? Não, ele está dizendo isso porque quem ia ouvir da primeira vez tinha esse problema, ou tinha essa questão a ser resolvida. Então ele falou dessa forma, né? Então, todas essas coisas que a gente fez no primeiro passo, que é levantar essas informações que a gente foi colhendo, agora vão pavimentar para a gente o caminho da interpretação. Então agora a gente vai pegar todas essas coisas, como a gente viu lá no começo, hoje de manhã, na introdução dessa questão do estudo indutivo. A gente levantou as informações particulares e agora a gente vai tentar generalizar a coisa para ir para uma conclusão lógica, né? Então, no fim, a intenção maior do que o texto significa, ela vem de Deus e ela é expressa através dos escritores humanos inspirados pelo Espírito Santo. Então, embora a mensagem venha de Deus, ela passa pelo filtro humano. E o que isso significa? Que esse filtro humano, esse comunicador, esse mensageiro, esse profeta, esse escritor, ele está dentro de um contexto cultural, ele está dentro de um tempo na história, ele está numa localização geográfica. Tudo isso vai mudar a forma como ele enxerga o mundo e vai mudar a forma na hora que ele vai exprimir ou explicar aquilo que Deus revelou para ele, né? Então, por exemplo, um exemplo bobo aqui, né? Quando na Bíblia se fala assim, Jonas foi engolido por um peixe, mas não tem peixe desse tamanho, era uma baleia é mamífero, logo a Bíblia está errada. Peraí, mas Deus, ele mostrou uma história ali para o escritor do livro de Jonas, ou o próprio Jonas ali passou, e você tem um fenômeno observacional. Não, gente, mas o sol ele não se move. Então, quando a Bíblia diz que o sol parou, claramente a Bíblia está errada. Mas espera aí, naquela época, qual que era a visão cultural, científica, percepcional, filosófica que se tinha das coisas? Então esse é só um exemplo simples para mostrar que a perspectiva do autor, do escritor, precisa ser levada em conta. Qual que é a linguagem que ele fala, qual que é a época que ele vive, quais são os costumes. Tudo isso é preciso ser levado em conta na hora da gente traçar os parâmetros para a gente fazer a interpretação.
A mensagem vem de Deus perfeita? Vem de Deus perfeita. Deus quer que ela seja escrita para exprimir exatamente o que ele quer dizer? Sim, e ele inspira para isso. Agora, como isso vai ser escrito? Vai ser escrito a partir da linguagem, da percepção, dos próprios vieses, da cultura, da vida do escritor. Por isso a gente precisa andar no sapato dele, a gente precisa tentar trilhar, voltar, né, fazer um processo de desconstrução para tentar enxergar o que está acontecendo no contexto para a gente poder perceber isso. Então, na observação, aquela metáfora que a gente usou hoje de manhã, né, na observação, a gente de fato faz o escavamento, né, aquela ideia de um arqueólogo lá traçando os buracos, fazendo os buracos, extraindo lá os objetos arqueológicos. E agora que você estabeleceu a base de tudo, você vai pegar essas informações para poder de fato tentar entender o que está acontecendo, e você vai construir o seu edifício em cima, a sua casa, enfim, a interpretação, o processo de interpretação que você precisa fazer. Então, quanto melhor for o fundamento, quanto melhores e mais abundantes e mais precisas forem as informações que você colheu na parte da observação, mais fácil ou mais precisa vai ser a sua interpretação agora nesse momento. E às vezes, quando você vai para o texto bíblico, e com às vezes, é aquela frase raro, mas acontece toda hora, é que você vai ser tentado, e isso acontece com todos nós, principalmente nós que manejamos a Bíblia no contexto de ensino público, né? Pregadores, professores de escola sabatina, a gente vai ser forçado a olhar para um texto bíblico da Escritura e tentar fazer ela concordar com a gente a todo custo. Né? Então a gente vai tentar distorcer aqui e ali, ignorar uma parte, enfatizar outra. Não, esse texto precisa concordar comigo para trazer o contexto que eu quero. Né? E essa é uma armadilha extremamente arriscada que a gente deve evitar a todo custo. Como? Seguindo todos esses passos para estabelecer o contexto. Então, o primeiro texto que eu quero ver com você, justamente para mostrar um pouco disso, é Isaías 28, verso 10. Você pode ir aí para Isaías 28, verso 10. Esse verso é um verso que aparece em praticamente tudo quanto é estudo bíblico. Na parte que você está lá vendo sobre a questão de estudar a Bíblia. Como a gente deve estudar a Bíblia? Pergunta. Aí aparece o textinho embaixo. Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Então o jeito de estudar a Bíblia é um pouco aqui, um pouco ali. Por quê? Porque está escrito aqui claramente, é um pouco aqui, um pouco ali. Então eu vou lá, pego um pouquinho de tal forma, junto com... O problema dessa abordagem qual que é? Se você não tiver critérios para fazer isso, quais que são os critérios para eu escolher qual que é esse pouquinho e qual que é esse pouquinho de lá? Então, com um pouquinho aqui, um pouquinho ali, eu posso montar o monstro teológico que eu quiser. Basta eu selecionar os textos adequados para o meu pensamento e ignorar os textos que não corroboram com o meu pensamento. Se você vai até aqui o capítulo 28, você vai perceber assim, ó, primeiro, você já vê o subtítulo aqui do capítulo 28, aqui na minha Bíblia está assim: a impenitência de Efraim será castigada. É um belo subtítulo sobre metodologia de estudo da Bíblia, certo? E aí você começa a ler: ai de Samaria, orgulhosa coroa dos bêbados de Efraim. Está mostrando pra gente aqui, claramente, uma classe de estudo bíblico de quarta-feira à noite. A flor murcha da gloriosa formosura, uma linguagem poética aqui, para falar de algo totalmente deteriorado. Né? Eis que o Senhor vai enviar um homem valente e poderoso, que jogará tudo no chão, com chuva de pedras, tormenta destruidora. Opa, qual que é o cenário aqui de contexto? É de alegria? É de reflexão? Não, ele está falando de juízo, de exortação, está falando de destruição. Né? A orgulhosa coroa dos bêbados de Efraim será pisada com os pés, viu? Julgamento, né? Algo que Deus vai trazer para poder provar o seu povo, castigar o seu povo. Né? Naquele dia, verso 5, o Senhor dos exércitos será a coroa da glória, e aí ele continua. Verso 7, olha, mas há outros, ele está falando aqui dos habitantes, né, da cidade de Jerusalém, mas há outros que cambaleiam por causa do vinho e não conseguem ficar de pé por causa da bebida forte. Quem são esses? Os sacerdotes e os profetas. Aí você pensa assim, peraí, quem são os responsáveis? Pergunta. Quem são os responsáveis dentro do contexto religioso de Israel de manusear a palavra de Deus? Sacerdotes e profetas. Eles são os mensageiros, eles manuseiam a palavra de Deus. O que acontece? Eles estão ficando bêbados por causa de bebida forte e são vencidos por causa do vinho e não conseguem ficar de pé por causa da bebida forte. Você vê que ele está fazendo uma repetição aqui várias vezes, justamente para enfatizar o quão bêbado esses caras são. Então a elite religiosa, teológica de Israel é bebum, é cachaceira. Basicamente é isso que o texto está dizendo aqui pra gente. Estão confusos quando recebem uma visão, ou seja, Deus dá uma visão para eles, eles nem entendem o que aconteceu porque eles estão bêbados. Né? Tropeçam quando proferem sentenças, porque todas as mesas deles estão cheias. O pessoal que está comendo aí pipoca, sinto muito,
estão cheias de vômito e não há lugar sem sujeira. Eles dizem, a quem ele quer ensinar o conhecimento? Opa, peraí. Então ele fala aqui, olha, eles dizem, eu não sei como é que está na sua Bíblia, mas esse eles dizem tem 2 pontos, e em seguida tem aspas. Então, quem são esses eles? É quem ele está descrevendo até agora, sacerdotes e profetas, certo? Então veja, a gente está fazendo uma leitura aqui, pausada, indo e voltando, certo? Então, eles, quem são eles? Os sacerdotes e profetas bêbados. Eles dizem o quê? A quem ele quer ensinar o conhecimento? Ele quem? Ele está falando de Deus? Ele está falando de Isaías, do oráculo de Deus? Está falando da mensagem que está vindo de Deus? Do que ele está falando? A quem ele quer ensinar o conhecimento? E a quem ele quer explicar a mensagem? A crianças desmamadas e aos que acabaram de ser afastados do seio materno? Então, essa é a indagação desses profetas e sacerdotes bêbados. Aparentemente, eles estão inquirindo alguém que está ensinando a eles as palavras de Deus. Ele está falando assim, o que esse cara está falando? Quem ele quer ensinar? Por acaso ele acha que está lidando com criancinha para ficar falando essas coisas? E aí a gente entra no verso 10. Porque é preceito sobre preceito, preceito mais preceito, regra mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Aqui, olha para você ver como é que é a questão das traduções. Por que é importante você olhar traduções diferentes? Aqui na minha, que é uma versão um pouco mais dinâmica, o verso 10 está traduzido assim, olha. Porque é beabá, beabá, blá, 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 pouco aqui, pouco acolá. Tem alguma coisa a ver com o texto que está ali? Mas a forma como o tradutor colocou é desse jeito aí. Aqui, assim, é um efeito de curiosidade, você não vai achar isso casualmente, mas se você for até o texto original do verso 10, o que está escrito lá são tipo assim, são cacofonias, são fonemas que não querem dizer nada. É literalmente blá, 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 blá. O que isso quer dizer? Dentro desse contexto que ele está falando, olha, quem é esse cara para tentar ensinar a gente? Quem esse cara acha que é para falar da parte de Deus, para trazer mensagem? Ele acha que ele está lidando com criança? Não, ele está lidando com a elite sacerdotal e escriba de Israel. Aí ele vem trazer essa mensagem como a gente não soubesse o que Deus quer. Aí vem com esse mimimi, mimimi, mimimi. Hoje a gente falaria mimimi, né? Aquele memezinho do menino, né? Mimimi, mimimi. Eles, dentro desse contexto, eles quem? Os bêbados, os pastor bêbados, os sacerdotes bêbados. Eles estão falando assim, talvez, não sei se é Isaías, é o profeta aqui do contexto, é o próprio Deus. Não, lá vem ele, os sacerdotes falando, lá vem eles, mimimi, com essas mensagens, com esse monte de lero-lero no meu ouvido. Olha o verso 11. O verso 11 já não tem mais aspas. Ou seja, a fala desses caras que estava sendo citada aqui por Isaías, acabou. Aí agora, aparentemente, a pessoa que está falando muda. Então, verso 11. Pois bem, por meio de lábios zombeteiros e de uma língua estranha, o Senhor falará a este povo. Verso 12. Ao qual ele diz, este é o descanso, bem descanso alcançado, e este é o refrigério. Só que eles não quiseram ouvir. Então, aparentemente, essa frase, este é o descanso, desde descanso alcançado, esse é o refrigério, é o que Deus está tentando ensinar para eles, e eles não estão querendo ouvir. E eles ficam, mimimi, tem que dar descanso pro cansado. Lá vem você com esse papo comunista de ajudar quem está sendo oprimido. E aí, o verso 13 diz, assim a palavra do Senhor lhe será. E aí ele cita de novo a mesma coisa do verso 10. Que é engraçado, que agora dá para imaginar Deus assim, mimimi, porque é o mesmo texto. É o mesmo texto. Então, esse é todo o ponto. Aqui você tem uma comédia. Deus está ironizando eles. Então fala assim, quando eu corrijo vocês, quando eu exorto vocês, vocês ficam, lá vem Deus, mimimi. Quando vocês se voltarem para mim e falarem, Senhor, e tal coisa, eu vou virar para vocês e vou falar. Aí você vê Deus todo poderoso na sua glória, lá na montanha com trovões falando, mimimi, aquela voz da novela da Record, mimimi, dublagem do Cid Moreira, mimimi, sereme. Então, veja, a gente só leu aqui alguns versos. Ficou um pouco mais claro o que esse texto quer dizer? E quais são os princípios sobre interpretação bíblica ou sobre como ler a Bíblia que a gente lê nesse texto? Absolutamente nenhuma. Esse texto não é sobre como ler a Bíblia. Esse texto é o que acontece quando as pessoas ignoram a mensagem de Deus. Verso 14. Portanto, escutem a palavra do Senhor, seus zombadores, vocês que governam o povo de Jerusalém. E aí ele continua a exortação. Então veja, se você faz uma pequena leitura em volta, e você faz uma pesquisa cultural, o que essa linguagem quer dizer, talvez você dê uma olhada em algum comentário, alguma coisa assim, mas uma simples leitura tentando entender aqui atentamente o que está escrito aqui, você já percebe um pouco de contexto que te faz entender, peraí, isso daqui não é um requisito de estudo da Bíblia. Assim como o texto que a gente viu, né, no bloco anterior, examinais as escrituras porque julgais, aquilo também não é uma diretriz como estudar a Bíblia. Agora, peraí, mas
A gente não deve comparar texto com texto, pegar um pedaço da Bíblia e comparar com outros? Claro. Só que esse verso não está falando disso. Não é esse aqui. Oi? Não é esse aqui. Não é esse texto. Não é a partir disso. Por quê? Qual que é o problema? Ah, mas qual que é o problema de eu tirar princípios verdadeiros de textos que não querem dizer isso? O problema é que ao você colocar no texto, mesmo que verdadeiro, algo que não está lá, você deixa de aprender o que de fato está lá. Então você ignorou algo que estava escrito na Bíblia. Então Deus falou assim, olha, quando eu inspirei Isaías, eu quis dizer isso, isso e isso, para você poder ler hoje no século XXI e entender isso que eu queria passar para você. Aí você olha para o texto bíblico, lê, e ao invés de entender o que Deus quer dizer, você fala, ah, é Deus, mimimi. Você faz a mesma postura dos bêbados sacerdotes de Israel, né? Então, por isso que é importante, de fato, a gente entender o contexto. De novo, aqui talvez não seja um exemplo de algo extremamente grave, que pode rachar a igreja. Mas e quando a gente vai para textos que realmente são extremamente essenciais para a união da igreja, para uma doutrina, para alguma crença muito específica, aí a gente vai ter alguns problemas, porque muitas vezes a gente pode estar estabelecendo os nossos tijolos doutrinários em cima de um fundamento completamente vazio, completamente mal feito, né? Que a gente de fato não parou para prestar atenção no contexto, no que o contexto quer dizer. Então, tanto na observação quanto na interpretação, o que manda é o contexto. Assim, daquelas coisas que a gente falou, o que é mais essencial? Primeira regra na sua cabeça, contexto. Esses versos não são caixinhas de promessa, eles não estão isolados, eles não são sorteios na Bíblia. A gente recebeu de presente lá num evento, umas bibliazinhas daquelas pocket, né? Que era bíblias de promessa. Que na verdade, assim, todos esses versinhos que estão na caixinha de promessa, eles estavam já sublinhados na Bíblia. E aí eu comecei a folhear a Bíblia assim rapidamente e eu notei algo que eu não tinha percebido na caixinha de promessas, porque não estava desse jeito. Que não tinha nenhum grifo no livro de Jó. Por que não tem nenhuma promessa no livro de Jó? Porque Jó só promete sofrimento, só fala de dificuldade. Então, assim, que interessante, né? Uma caixinha de promessa que ignora um livro inteiro da Bíblia. Por quê? Porque não convém você falar de sofrimento quando tudo que você quer são conversas que, na verdade, você confunde a palavra de Deus com chavões, enfim, frases animadoras de Facebook. Sorte do dia, né? O quê? Motivacionais, essa era a palavra. Não, é só uma frase motivacional aqui. Não é, a palavra de Deus, você tem que tratá-la como tal. Tá certo? Então, ponto mais importante de todos, o contexto. Quando você vai ler a Bíblia, você tem que evitar a todo custo versos isolados. Na hora da interpretação, então, lembre-se que esse texto está dentro de um contexto. Essa dica serve para qualquer tipo de abordagem da Bíblia. Então, você deve buscar contextualmente, ou seja, você precisa procurar para descobrir onde o assunto daquele verso começa e onde ele termina. Por exemplo, desse verso aqui de Isaías 28, ele tem um início, ele tem um desenvolvimento e ele tem uma conclusão que vai continuar pelo restante do capítulo, mas aqui a gente percebe que ele está dentro de um fluxo de pensamento que não tem nada a ver com aquilo que normalmente a gente costuma estabelecer. Outros dois exemplos aqui de textos fora de contexto são dois versos famosos, né? O primeiro é Mateus 18, verso 20, se você quiser ir para lá. Verso áureo do culto de quarta-feira. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então veja, o verso bíblico é, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Como Elias bem lembrou, anedoticamente, né? Muitas vezes a gente cita isso. Aí de novo, mas está errado falar que Jesus está no meio de um culto de quarta-feira que só tem 2 pessoas, o cara que vai pregar e o cara que abriu a igreja? É errado eu falar que Jesus está no meio de nós? Claro que não. Inclusive quando Jesus fala de oração, ele fala o quê? Vai para o seu quarto, fecha a porta, fale com Deus em segredo, e o Deus em segredo... Só que qual que é a questão? Esse texto está falando disso, esse aqui não. Então, se eu quiser aprender sobre falar com Deus sozinho, individualmente, ou como pessoa, esse é o texto. Esse aqui, ele está falando de uma outra coisa. Que coisa? Aí você começa a observar, peraí, você olha o começo do capítulo 18, Jesus está falando aqui aquele quem é o maior no reino dos céus? Aí ele vai falar assim, não, as crianças são os maiores no reino do céu, porque quem não for como essa criança, aquela coisa toda. Então ele está falando assim, os pequeninos são extremamente importantes aqui no meu reino, né? As pessoas vulneráveis e tudo mais. Aí dos versos 6 até o verso 9, ele vai falar que a gente não pode, a gente tem que tomar muito cuidado para não colocar uma pedra de tropeço diante desses pequeninos. As pessoas que são frágeis na fé, a gente tem que tomar muito cuidado para que elas não se atrapalhem, não acabem assim, por causa de algum exemplo que às vezes nem é tão errado, mas por causa que nós somos maduros, mas inconsequentes, a gente faz, não leva em consideração a pessoa, aí ela tropeça, acaba se confundindo na fé. Aí no verso 10 até o verso 14, ela vai falar, por exemplo, da ovelha desgarrada.
da preocupação que o pastor tem, inclusive com a menor das ovelhinhas que se perde do aprisco. O filho do homem vai atrás dela. Então ele está falando da preocupação. Qual que é o padrão até agora? Ele tá falando de criança, depois ele está falando da pedra de tropeço, depois ele está falando de uma ovelha desgarrada. Ele pega 3 formas diferentes de abordar o mesmo assunto. Qual assunto é esse? Precisamos ter cuidado com os vulneráveis, com aqueles que são mais frágeis na fé. E aí o verso 15 vai falar pra gente justamente o quê? Como tratar um irmão que peca. Se o seu irmão errar ou pecar contra você, você vai repreendê-lo em particular. Se ele ouvir você, você ganhou um irmão. Se ele não ouvir, você vai levar com você 1 ou 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. Se ele se recusar a ouvir essas pessoas, você vai expor o assunto à comissão da igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, aí você vai considerá-lo como gentil e publicano. Então o que ele está dizendo aqui? Ele está falando assim, olha, aconteceu um problema entre você e alguém, vai resolver com essa pessoa diretamente. O primeiro passo não é você ir na comissão para falar, fulano de tal fez algo que eu não concordo. Você vai resolver com ele. Não resolveu? Tenta pegar um líder da igreja, alguém mais maduro na fé, mais outra pessoa ali para ir lá, tentar resolver o problema com a pessoa, as pessoas te ajudarem ali a enxergar a razão das 2 partes e tudo mais. Não deu certo? Aí você leva até a igreja. Se depois do debate da igreja, toda a igreja envolvida ali, e aí isso aqui é um exemplo também para a gente sobre questão de comissão. A comissão não é para punir simplesmente a pessoa, mas é para tentar restaurar um relacionamento que está quebrado. No fim das contas, a pessoa falou, não estou nem aí, não quero me resolver com vocês. Aí você vai considerá-lo o quê? Como gentil publicano. Você vai falar assim, beleza, você é livre para não querer estar em comunidade. Você não quer reconhecer que errou, né? A gente já percebeu aqui em comunidade que você era a pessoa errada, não quer voltar? A gente vai respeitar a sua responsabilidade, a sua escolha e tudo mais. Ok. E aí o verso 18 diz, em verdade lhes digo que tudo que ligarem na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também lhes digo que se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isto lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. E aí em seguida ele vai contar a parábola do homem que não queria perdoar de forma alguma, também complementando esse contexto. Então, esse verso aqui está falando de culto de quarta-feira. Dentro desse contexto de pessoas vulneráveis, que ele repete 3 vezes, depois ele fala como você deve tratar essas pessoas quando essa pessoa se torna rebelde. Ok, você vai fazer de tudo para essa pessoa não pecar. Certo? Com um exemplo pessoal, com cuidado, tratando ela com respeito. No fim das contas, ela pecou. Aí você vai tratá-la como uma pessoa frágil. Vai, você errou aqui, eu quero consertar nosso relacionamento. Não quero. Leva outra pessoa, leva 2, leva 3, tenta consertar. Não deu, envolva a igreja para tentar consertar esse relacionamento. Não quer? Você vai ter que desligar essa pessoa da relação comunitária da igreja. Por quê? Porque ela não quer se conformar à comunidade. Ela está sendo um problema para toda a comunidade. Ela não quer estar em paz com todo mundo. Então, quando 2 ou 3 pessoas juntas se reunirem em oração e decidirem que algo precisa ser feito, o próprio Deus vai respeitar essa decisão, se ela estiver de acordo com um espírito de oração, com um espírito de que pessoas que já buscaram o perdão, que estavam preocupados com a salvação dessa pessoa. Então, quando essas pessoas decidirem pela remoção de uma parte do corpo de Cristo, Jesus vai estar ali abençoando essa decisão. Certo? Esse é o contexto. Não tem nada a ver com culto. Está falando assim, quando 2 pessoas estiverem lá decididas para resolver esse problema, se elas estiverem em oração em meu nome, eu vou estar com elas para resolver esse problema. 2 Coríntios 3,6, vamos para lá. Isso nem é o verso completo, é só o finalzinho do verso, né? A letra mata, mas o espírito vivifica. Esse verso, não sei se vocês já ouviram dessa forma, mas muitas vezes você está lá empenhado no ensino da palavra, as pessoas falam, esse negócio de ficar em interpretação, e hermenêutica, e regra de interpretação, gente, tem que ser pelo Espírito, a letra mata. Esse negócio de ficar estudando demais, isso acaba com a vida espiritual da pessoa. O Espírito que vivifica, esse negócio de ficar buscando a letra, o texto bíblico e tudo mais, você tem que ser espiritual, você tem que falar com Deus, pessoalmente. Eu já ouvi várias vezes o uso desse verso para falar que você não deve ficar se esforçando para estudar a palavra de Deus nesse sentido um pouco mais, preciso, rebuscado, com ferramentas, com processo. Você simplesmente tem que ser uma pessoa espiritual, porque o Espírito que vivifica. Só que, assim, talvez você já saiba. Alguém sabe o que é essa letra aqui do que ele está falando? O que essa letra significa aqui? Sem o contexto, vocês conseguem saber do que ele está falando? Lei de Deus. Ele está falando da lei de Deus, especificamente a Torá, né? Só que, olha, de novo, você vai pro começo do capítulo, ele está falando do ministério de uma nova aliança que está sendo estabelecida. E aí ele fala que, olha, ele resolve uma questão aqui de que, tipo assim, Paulo tinha falado para eles sempre exigirem carta de recomendação das pessoas
para poderem pregar ali na comunidade, né? E aí quando Paulo vai pregar, as pessoas pedem carta de recomendação para ele. Ele fala assim, será que tem necessidade mesmo? Fui eu que fundei a igreja, gente, eu estava aqui com vocês me conhecem. Não é uma regra assim, simplesmente, sabe, legalista. Não, isso é para ser usado com critério, tal. E aí ele continua, olha, vocês são a nossa carta, escrita em nosso coração. Por quê? Porque vocês nos conhecem, vocês sabem o que a gente está fazendo. Vocês sabem, vocês testemunham do nosso ministério. Vocês manifestam, no verso 3, que são cartas de Cristo produzidas pelo nosso ministério, escritas não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Aí é interessante que também esse verso, eu nem estava no planejamento, mas essa ideia de vocês são cartas de Cristo, a gente usa para falar assim, não, eu sou a mensagem, eu sou a Bíblia que o mundo vai ler. Não, você não é. O que ele está falando aqui é de carta de recomendação para sermão. Ele está falando assim, olha, essa carta de recomendação para provar o meu ministério são vocês. Vocês conhecem as minhas palavras, vocês já ouviram o meu ensinamento. Inclusive vocês só são igreja porque eu fundei essa igreja. Então vocês já sabem quem eu sou. Ele não está falando nada assim de, não, a minha vida é o testemunho, a minha vida é o evangelho, ou coisas do tipo, né? E aí ele fala no verso 4, e é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. E aí você precisa estudar um pouco sobre o que é esse contexto da nova aliança. Qual é a diferença dessa nova aliança com a antiga? E aí ele explica, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E ele continua explicando, você tem que prosseguir o texto. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, o que são letras em pedras? O que isso me lembra? As tábuas da lei. Ela se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fixar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que fosse uma glória que estava desaparecendo. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação teve glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. E aí ele continua explicando e tudo mais, essa questão da diferença das duas alianças, como é que Moisés tratava a lei. Basicamente, se você continuar lendo o fluxo do texto, você vai perceber uma coisa. E ele fala aqui no verso 7, que a morte, na verdade, era um ministério. E esse ministério da morte era gravado em letras de pedra. Então, o que é a letra? O Elias bem explicou pra gente. É a Torá, e aqui especificamente ele já está falando das letras de pedra mesmo, das tábuas da lei. Por que ele chama as tábuas da lei de ministério da morte? Qual que era a função da lei? Mostrar o quê? Os nossos erros. Então, assim, a lei vai me mostrar que eu estou errado em determinada coisa. E se essa lei diz que o resultado da desobediência dela é a morte, no fim das contas a lei ela só serve para me condenar. Esse é um dos grandes pontos da teologia da graça e da justificação pela fé, né? Então por que ele fala que a letra mata? Porque a letra não tem poder espiritual para transformar meu coração. Eu ler os 10 mandamentos não vai mudar quem eu sou por dentro. Eu conhecer de cor e salteado as 10 palavras da lei não vai me transformar. Quem é que pode me transformar? O Espírito. Porque eu sou uma pessoa morta nos meus pecados. Pessoas mortas não obedecem. Eu preciso estar vivo para poder obedecer. E a letra não consegue me dar vida. É isso que Paulo está falando. A lei de Deus, ela exercia o ministério da morte. Ela só dizia que eu necessitava de um Salvador. Mas agora veio um ministério, uma aliança muito superior, que é a aliança do Espírito. Por quê? Porque o Espírito vivifica. Então o Espírito me vivifica porque eu estava morto pela lei. Eu estava condenado pelo pecado. E agora, por causa do Espírito, eu posso viver. E vivendo, eu posso começar um caminho de obediência nessa nova aliança, que é uma aliança onde a lei está gravada no meu coração e não em tábua de pedra. Ele vai falar um pouco disso lá na frente, e é o que Hebreus fala pra gente também, mais ou menos. Então você vê, eu não sei se vocês já tinham ouvido um pouco dessa ideia, né, de falar que você não precisa estudar a Bíblia, porque a letra mata e tal, mas você vê, não tem nada a ver com o que geralmente as pessoas falam. De novo, é um contexto que está falando especificamente de uma questão teológica da nova aliança. Então, recapitulando aqui, baseie sempre a sua interpretação na intenção original do autor e não nas suas próprias interpretações. Então, o contexto em que o autor escreveu, de novo, deve ser levado em consideração. A história que o autor está situado, né, a gramática que ele utiliza, a cultura, os elementos que estão cercando ali, o contexto na qual ele vive, tudo mais, tudo isso, a forma literária, né, os gêneros, as convenções sociais que o autor vivia, tudo isso deve ser levado em consideração. Então esse contexto é necessário para a gente determinar o verdadeiro significado do texto. Tente se vigiar quanto a interpretar o texto de forma isolada do contexto que foi escrito. Claro que aqui nos exemplos eu não estou fazendo assim o trabalho específico. Como eu já li, já estudei esse texto várias vezes, eu meio que já trago o resultado da pesquisa, né? já respondo algumas questões. Mas muitas vezes, e eu estou pegando, claro, textos assim que são muito conhecidos fora do contexto, né? Mas quando você vai ler o texto bíblico, basicamente é isso que você vai fazer. Você vai falar assim, não, peraí, o que veio antes? Você vê que assim, nesses casos que eu estou colocando aqui,
Uma simples leitura no entorno já ajuda a gente a entender. Talvez você não entenda tudo que está dizendo ali. Algumas coisas eu mesmo fiz a inferência aqui, porque eu já conheço um pouco mais a interpretação. Mas você já começa a perceber que, peraí, no mínimo, não é o que eu achei que o verso queria dizer. Então, no mínimo, eu preciso estudar um pouco mais, ver um pouco mais o contexto, levantar mais informações, né? Peraí, ele está citando uma aspas aqui, ele está falando de alguém lá em Isaías, né? No caso. Peraí, quem que vem antes? Não, ele está falando de um grupo de pastores aqui, de teólogos, de sacerdotes, tudo mais. Então, essas informações que você vai levantando na hora de você observar, aí você vai trazer toda essa carga aqui. Eu meio que fiz tudo misturado aqui, sem muito critério, mas é como você vai aprendendo, né? Cada um desses itens. Então, tem hora que você não vai usar a gramática, tem hora que você não vai usar a questão cultural, mas aí você vai precisar, só do gênero já vai te ajudar a resolver. Às vezes, só saber o tempo que você está, então você vai identificando as informações que o texto te dá, porque as informações que o texto te dá são informações essenciais. As informações que você não tem, o autor achou que você não deveria ter, que você não precisava ter. Ou às vezes, você tem as informações, mas você não compreende o que elas significam. Então você tem que ir lá, investigar, talvez usar de fato aí sim, agora, uma ferramenta para te ajudar a compreender as coisas que você ainda não entende, né? Alguma expressão cultural, algum termo teológico que você não tem ciência, então você vai para um comentário, você vai para um dicionário, e aí você vai complementando para você poder ir identificando esses contextos. Então aqui a gente tem algumas perguntas que a gente pode sempre fazer na hora da interpretação. Algumas delas são complementares, ou elas acabam sendo um pouco redundantes, mas a gente vai recuperar isso na hora de interpretar para tentar entender a intenção original do autor. Então assim, como eram os tempos quando o autor escreveu a passagem? Né? Então, sabendo a época que ele vive, você sabe os costumes, você sabe um pouco da percepção que ele tinha da realidade. Qual que era a atitude quanto ao cristianismo quando isso foi escrito? Então, você pega lá os escritos de Paulo, de Pedro, de João, beleza, em que momento isso aqui foi escrito? Eles estavam sendo perseguidos? Eles estavam sendo aceitos? Eles já tinham se transformado no status quo? Eles ainda eram uma coisa embrionária? Ainda tinha a ver mais com judeus do que com gentios? Como é que isso afeta a minha leitura do texto, né? Quando isso ocorreu? O que mais se passava no mundo nesse período? Tinha alguma guerra? Tinha algum evento? O que está acontecendo aqui, né? No caso, você vai para os evangelhos, o que está acontecendo ali? O Império Romano manda em todo mundo, aquela coisa toda, né? O que essa passagem especificamente significou para as pessoas a quem estes escritos eram destinados? Essa é uma pergunta fundamental, porque antes de eu achar o que o texto quer dizer para mim, eu preciso entender, peraí, o autor estava falando para alguém naquela época, o que essa pessoa entendeu do texto? E para entender como essa pessoa entendeu o texto, eu preciso entender quem ela era, onde ela morava, qual era o background cultural da época, né? Especialmente quando você está estudando as parábolas, né? As figuras de linguagem que Jesus usa. Peraí, como é que isso aqui era entendido pela percepção do povo naquela época? Né? Esse elemento cultural, aquele outro elemento cultural. E quais eram alguns dos elementos sociais e políticos que possam ter influenciado tanto o escritor como os leitores? Você começa a ler Atos lá, por exemplo, você vai ver um momento onde Paulo está citando filósofos, poetas, está falando com gregos. Então, peraí, a audiência é grega, como é que os gregos percebiam esse assunto? Às vezes o próprio texto vai te responder. Por exemplo, quando ele está falando lá que Paulo está lidando com os saduceus e fariseus, o próprio texto já te diz assim, porque os saduceus não acreditavam na ressurreição. Aí falou assim, peraí, então, um viés importante aqui, quando Paulo fala isso daqui, eles ficam escandalizados, eles começam a brigar, porque... Então o próprio texto, às vezes, ele já vai te dar a resposta. Se ele não te der a resposta, ou é irrelevante, ou você que não compreendeu as informações que ele deu, então talvez você precise ir atrás, investigar um pouco mais, pegar algumas ferramentas para isso. 1 Coríntios 2, verso 9, esse aqui é um dos melhores. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então a gente pega esse texto aqui e fala assim, peraí, primeiro, quem que está lendo isso daqui? É a igreja de Corinto. Eu sei meio que por causa do nome da carta. Então eu já sei que as epístolas elas são endereçadas, e geralmente o nome da epístola é justamente o nome da igreja, e a igreja geralmente é justamente a localização geográfica de onde ela estava. Então ela está falando de Corinto. Aí eu vou estudar lá como é que era a situação de Corinto, cultural, demográfica, em que época isso aqui está sendo escrito, qual que era o contexto, quem está escrevendo? É Paulo, beleza. Então eu vou fazendo essas perguntas para o texto, e aí olha que interessante, não sei como é que está na Bíblia de vocês, mas aqui na Nova Almeida, e eu acho que na Ara também deve estar assim, você vai perceber que esse verso especificamente, ele está numa diagramação diferente do resto do texto. Por quê? Porque ele meio que é um poema ou uma citação direta a algo que acontece lá no Antigo Testamento. Algumas Bíblias vão trazer para você uma referência, uma letrinha ou um número do lado que vai te apontar para um outro texto bíblico, provavelmente lá do Antigo Testamento. Então Paulo aqui ele está citando algo. Agora, por que ele está falando disso? Quais que eram os problemas que estavam acontecendo na igreja de Corinto?
Quando Paulo vai lidar com a igreja de Corinto, ele precisa resolver problemas de cunho sexual, de moralidade sexual, porque a igreja de Corinto, Corinto como um todo, você começa a estudar sobre Corinto, era extremamente promíscua, você tinha templos pagãos, onde os rituais eram rituais que misturavam culto e sexo, era toda uma bagunça. E Paulo vai falar aqui de um cara que dorme com a mãe, deita na cama com a mãe, ele resolve um monte de problema aqui, e o tempo todo, se você perceber, desde o começo da leitura do 1, o que ele está lidando de fato e mais importante que vai rasgar a carta do início ao fim é aquela divisão de igreja de sempre. Porque você tem alguns que foram evangelizados por Paulo e você tem outros que foram evangelizados por outras pessoas, como Apolo, por exemplo. E aí uns se acham mais importantes porque eu sou do time de Paulo, o outro eu sou do time de Apolo. O capítulo 1 já vai explicar isso para você na própria leitura. Essa briga que está acontecendo. Então Paulo já começa a sua carta, uma das primeiras coisas que ele fala, depois de fazer a introdução da carta, é apelar ou exortar o povo para a unidade. Vocês estão completamente desunidos. E aqui no capítulo 2, ele começa a falar o seguinte: essa sabedoria que vocês têm, esse entendimento que vocês acham que compreenderam a respeito das coisas que vocês ouviram, que vocês estudaram, vocês acham que essa sabedoria ela é essencial para vocês só pelo conhecimento. Só que o que isso está fazendo com vocês? Ao invés de vocês serem humilhados por esse conhecimento, vocês estão se julgando melhores uns que os outros. E vocês estão criando divisão. Não, eu aprendi de Paulo tal e tal coisa. Paulo era muito melhor que Apolo. Não, mas Apolo explicou isso aqui de um jeito muito melhor. E Apolo estava certo. Então, em vez de vocês pegarem o ensinamento dos dois e se humilharem e se arrependerem, vocês estão usando isso para se dividir. Aí Paulo começa no capítulo 2 a falar de uma sabedoria diferente, que é uma sabedoria que vem de Deus. E aí ele fala assim, olha... no começo do 2, ele vai falar da sabedoria que o mundo não conheceu, que foi o Cristo crucificado. Os gentios se escandalizam com isso, é um motivo de vergonha para os judeus. Por quê? Porque a pregação que Paulo dá, como ele fala lá no capítulo 1 de Romanos, é uma pregação que para muitos causa vergonha. Só que para aquele que está sendo salvo, é uma mensagem de salvação. E aí no verso 6 ele diz, olha, no entanto, nós transmitimos sabedoria entre aqueles que são maduros. Não porém a sabedoria deste mundo, nem a dos poderosos desta época que são reduzidos a nada. Pelo contrário, nós transmitimos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria que estava oculta e que Deus predestinou desde a eternidade para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu esse tipo de sabedoria, porque se eles de fato tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Então, você percebe aqui nesses versos iniciais que Paulo está falando da percepção das coisas. Que mesmo que às vezes você tenha conhecimento de informações, de dados, isso não necessariamente significa que você entendeu de fato e que você é sábio, né? A sabedoria de fato é o que você vai fazer com aquelas informações que você tem. Então ele fala assim, olha, tem muita gente poderosa aí que tem muita informação, mas não tem sabedoria. Porque na hora que eles receberam a informação de que Cristo foi crucificado, a inteligência e as informações dele olharam para algo que demonstrava vergonha. Só que para aqueles que de fato receberam o Espírito de Deus e receberam de fato a sabedoria que vem do céu, eles olharam para aquilo que estava acontecendo na cruz e receberam outro tipo de mensagem, a mensagem da salvação. E aí ele diz, como está escrito, e esse como está escrito sempre prenuncia que ele vai citar algo do Antigo Testamento. E ele diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, de onde parte essa frase? Qual que é o contexto que vem antes? Uma discussão sobre sabedoria. Sobre algo que eu sei ou deixo de saber e como isso me afeta dentro da transformação da minha vida e da percepção das coisas. Aí eu falo assim, mas esse verso não está descrevendo o céu, porque a gente nunca viu o céu, a gente nunca ouviu o céu, como são as coisas lá, e jamais entrou no nosso coração como é o céu. Então esse verso está falando do céu, esse verso está descrevendo o céu. Mas olha que interessante, o que está escrito no verso 10? Alguém lê pra gente verso 10. Deus não revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta até mesmo as profundezas de Deus. Qual que é a primeira palavra do verso? Mas é o quê? A gente já viu. Agora começou a prova. Mas é o quê? É um conectivo. De quê? Blá, blá, blá. Mas eu estou fazendo o quê? Uma contradição, uma contraposição. Então, ele falou, olha, gente, nem olhos ouviram, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas, contudo, portanto, todavia, essas coisas Deus já nos revelou por meio do Espírito.
Mas a própria citação lá, se for pegar Isaías 64:4, já dá bastante problema, porque o contexto é completamente diferente. Sim. Pode ler pra gente. Porque desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus, além de ti que trabalha para aqueles que não esperam. Ou seja, está falando de Deus, sobre ouvir a Deus e não sobre os céus em si, né? Isso sem olhar o contexto, só olhando o verso indireto. Né? E o que o verso 10 diz? Porque o Espírito sonda todas as coisas, ou perscruta. Perscruta é sonda, analisa, processa, né, no sentido de processar a informação. Porque o Espírito sonda todas as coisas. Ou seja, ele perscruta, ele percebe, ele acumula todo o entendimento, até mesmo as profundezas de Deus. Ou seja, as coisas mais íntimas a respeito de quem é Deus, de como Deus trabalha para aqueles que nele confiam. Então, o verso aqui está dando um entendimento que se tem lá do verso original, do começo. Jamais se percebeu quem de fato é Deus. Né? É isso que a gente não percebeu. Mas o Espírito Santo já revelou essas coisas pra gente. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam é conhecê-lo, é saber mais sobre ele, estar num relacionamento com ele. Né? E aí ele continua: pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio Espírito humano que nele está? Assim ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que Deus nos foi dado, o que por Deus nos foi dado gratuitamente, ou seja, a salvação. Né? Disso também falamos não em palavras de sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. E aí é aquele verso que a gente leu: conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque elas lhe são loucura, e ele não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem é que conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então veja, tudo aqui ele está falando de dois grupos de pessoa: do homem natural e do homem espiritual. E aí a gente fala assim, né? Não, fulano de tal é carnal. Por quê? Porque ele usa calça jeans. Porque ele come pipoca na igreja. Totalmente, né? A pessoa totalmente secularizada. Não, a pessoa espiritual é a pessoa que vai na igreja, é não sei o que lá. Gente, aqui no contexto do texto pessoa carnal é a pessoa, ou natural, é a pessoa que age pela carne. Pessoa espiritual é a pessoa que tem o Espírito. A pessoa que recebeu o Espírito do coração. E o que o Espírito Santo provoca no nosso coração, na nossa mente? Ele transforma. Então isso aqui que ele está falando de olhos que viram, que não viram, ouvidos que não ouviram, ele está falando do homem natural. Então ele está falando assim: olha, o homem natural olha para as coisas de Deus e enxerga um homem passando vergonha nu na cruz. O homem espiritual olha para as mesmas coisas de Deus e vê a salvação e a resolução dos seus problemas eternos e cósmicos. É a mesma coisa. São percepções diferentes da mesma coisa. Quando o homem natural olha para a cruz, ele não consegue ver as coisas que o ouvido ouviu e que jamais penetrou no coração humano, essa coisa toda. O homem espiritual percebe. Por quê? Porque Deus já revelou para nós isso por meio do Espírito. Aí a gente volta no verso de Pedro no sábado passado. O Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. O Senhor é o nosso sacrifício. O Senhor é o Cordeiro Pascual. Parabéns, Pedro. Não foi carne nem sangue que te revelou isso. Foi quem? Foi o Espírito. Ou seja, você viu coisas que o olho não vê. Você ouviu coisas que o ouvido não costuma ouvir. Por quê? Porque o Espírito revelou isso para você. Aí, no momento seguinte, Pedro volta a ser um homem natural. Ele olha para a mensagem de sacrifício que Jesus está dando e fala assim: Jesus, o Senhor tem que se preservar. Olha, Pedro, você está cogitando das coisas dos homens. O Espírito já não está mais trabalhando no seu coração. Você já não está conseguindo enxergar o que está acontecendo. Então, esse é o contexto aqui. O que de fato é revelado para nós são as profundezas das coisas de Deus. A sua graça, o seu plano de salvação. E isso muda completamente a forma como a gente vai enxergar as coisas. Aí olha que interessante o que acontece no capítulo 3. Se você for perceber, a história não acabou no capítulo 2. O verso 3 diz: eu, porém, irmãos. Porém é o quê? Conectivo de contraposição. Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como crianças em Cristo. Eu dei leite de beber para vocês beberem. Eu não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês não conseguem suportar. Nem ainda agora vocês podem. Por quê? Porque vocês ainda são carnais. Mas espera aí, quem é carnal? São as pessoas mundanas lá de fora? São os homens poderosos, políticos? Não, são os membros da igreja de Corinto. Por que Paulo está falando que eles são carnais? Olha, eu não posso falar essas coisas espirituais com vocês, porque vocês são carnais, vocês não entendem. Por quê? Porque há ciúmes e brigas entre vocês. Será que isso não mostra que vocês são carnais e andam segundo os padrões humanos? Quando alguém diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo padrões humanos? O que ele está falando aqui? Essa briguinha de vocês não tem nada de espiritual.
Vocês são meramente um bando de mundano. Por quê? Que usa calça jeans? Não, porque você não consegue tolerar a existência do outro na sua comunidade. E você fica usando de artifícios para provar eu sou melhor do que o outro. Isso é coisa de carnal. Qual que é a diferença de um crente que se acha melhor que os outros, de um mundano que se acha melhor do que os outros? Um vai à igreja, o outro não vai. Só essa é a diferença. Mas ambos são mundanos. O homem espiritual não. O homem espiritual está preocupado com o sacrifício, com como a minha vida vai se moldar agora a partir do sacrifício de Cristo, as mudanças que isso vai trazer na minha vida. O homem carnal não. Ele quer saber qual que é a minha posição na igreja, qual que é a minha percepção de fama, de destaque e tudo mais. Então você vê. Aí você fala assim, mas Ellen White não usa esse verso para descrever o céu? Usa, porque Ellen White faz uma coisa chamada empréstimo literário. Ela utiliza certas passagens para falar de certas verdades que ela está querendo trabalhar. Ela não está fazendo uma análise exegética ou hermenêutica do texto. Alguns autores bíblicos mesmo fazem isso. Eles pegam aquele verso e falam assim, não, essa frase aqui ela descreve bem o que eu quero passar. Mas em momento algum ela está falando, gente, agora eu vou fazer uma explicação de 1 Coríntios. Não, só estou pegando emprestado aqui um verso. Então, de novo, aí a gente volta naquela questão. Tem problema eu fazer isso? Não, não tem problema. Qual que é o problema? Você percebe o tanto de coisa que a gente fez uma leitura assim, né? A gente fez uma leitura completamente instantânea aqui. Olha o tanto de coisa que a gente percebeu no texto. Essa diferença entre espiritual e carnal. A ideia de olhar para uma coisa e cada um tem uma percepção. Como a gente não percebe as coisas de Cristo, porque a gente é carnal, mas quando a gente recebe o Espírito. Então, olha o tanto de coisa que você vai tirando do texto, que se você olhasse para o texto, é verdade, o céu vai ser tão legal e a gente nunca viu o céu. Olha o tanto de coisa que eu deixei de aprender com o texto, por causa que eu, por uma memória afetiva, por alguma pressuposição, eu ignorei o contexto do texto, porque, não, ele fala do céu. Ok, não tem problema você usar esse texto para falar do céu. Só que você vai ignorar o que de fato o texto está falando. Ele está dando uma repreensão a um povo extremamente promíscuo, orgulhoso, cheio de dissensão, brigando entre si. Então eu deixo de aprender essas coisas. Por quê? Porque eu não fui diligente o suficiente para olhar para o texto bíblico e falar assim, não, deixa eu vir com uma agenda zerada para tentar descobrir o que Deus quer falar para mim. Paulo, o que você está tentando ensinar para a igreja de Corinto? Quais são os problemas da igreja de Corinto? O que está acontecendo aqui? Você vai lendo o texto passo a passo, você vai começar a compreender essas coisas. Você vai ir percebendo. E o que você não conseguir compreender no contexto, você vai usar as ferramentas para você ter algumas informações. Não, peraí, como é que era Corinto? Aí você vai lá no dicionário, você vai lá na enciclopédia bíblica. O que estava acontecendo em Corinto? Como é que era a situação? Como é que era... Então você vai construindo, levantando essas informações. E aí na hora que você for lendo o texto, com esse pano de fundo, fica muito mais fácil você ir compreendendo, né? E especialmente fazer o que Elias fez. Apareceu aqui alguma citação, tente procurar de onde vem essa citação. Será que ela me ajuda a compreender a forma como o autor está usando esse texto aqui no Novo Testamento? Será que ela complementa? Será que é um outro jeito? Como é que isso me ajuda? Então, são esses processos de interpretação que você vai fazendo para poder, de fato, extrair do texto o que ele realmente significa, né? Outro texto bem legal aqui, ó, maldito o homem que confia no homem, Jeremias 17, verso 5. Esse é mais um verso que eu só peguei um pedacinho, nem o verso completo. Aí você olha para assim, maldito o homem que confia no homem e tal. Então, você vai fazer uma leitura. E aí você vai fazer essa leitura aqui do começo, e aí você vai fazer as perguntas. Espera aí, quem que escreveu? Jeremias. Ok, Jeremias é um profeta que está ali bem no limite ali da invasão da Babilônia. Ele está tentando alertar o povo que Babilônia está vindo. E aí, enfim, você vai levantando essas perguntas. Espera aí, qual que é a situação então? A iminência da chegada de Babilônia. Babilônia é lá de Daniel, então Jeremias está ali mais ou menos naquela época. Então, o que ele está falando no decorrer do livro? O livro de Jeremias ele serve para quê? Ele serve para exortar o povo de Judá, que está se voltando contra Deus, que está desobedecendo a Torá, e por causa disso Deus vai trazer juízo sobre eles, que é Babilônia. Ok. Então a linguagem aqui, o cenário é de guerra. Então não é de esperança, não é de coisa, é de desespero, é de medo, é de terror. É uma exortação de Deus. Então é uma linguagem profética, ele está falando aqui dessa situação. Qual outro contexto? Para quem que ele está falando essas coisas? Para a liderança de Judá. Né? Aqui eu já estou dando todas as respostas para a gente agilizar, mas você vai tentar levantar isso. Então você começa a ler os capítulos anteriores, chega aqui no 17, você vai perceber, ó, verso 1, o pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e tal, não sei o que lá. Ele vai usar várias linguagens figuradas aqui para explicar o pecado deles, o que eles estão fazendo, como é que as lideranças dele, o rei e tudo mais, estão se voltando contra Deus. E aí especialmente uma coisa, Deus falou para eles que não era para eles se associarem e buscarem alianças políticas com as outras nações contra a Babilônia. Deus já havia falado assim nos capítulos anteriores de Jeremias. Gente, agora é um ponto sem retorno. O limite para o arrependimento já passou. Babilônia vai vir, não tem o que fazer. Ah, mas e se eu for lá e fizer uma aliança com o Egito, com a Síria, ou com sei lá quem? Aí a gente vai ter mais força. Gente, Babilônia vai vir. Deus falou que vai vir, pronto, acabou. O que você tem que fazer agora é se preparar para viver no exílio. Que acabou, não tem... Então, rei, não é para você fazer alianças.
Aí o que ele diz aqui no verso 7, ou no verso 5? Assim diz o Senhor, maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço e cujo coração se desvia do Senhor. O que ele está falando aqui? Não é para você buscar a resolução dos seus problemas de exílio em forças humanas. Ele está falando que você não tem que confiar nas pessoas, no sentido de, tipo assim, não confio em você porque você é um ser humano. Então a Bíblia diz que não é para eu confiar nas pessoas. Não, a Bíblia não está falando que você não confiar nas pessoas. Ela está falando que você não deve buscar esse tipo de confiança da resolução dos problemas que só Deus pode resolver, porque Ele já falou o que Ele quer para você, né? E aí o verso 7 diz, bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. E aí ele faz a contraposição, né? Das imagens que ele usa para descrever aquele que confia no ser humano para a sua salvação e aquele que confia em Deus para a sua salvação. São cenários completamente diferentes. Você vê, você começa a fazer essas perguntas, você começa a perceber o cenário, para que essa mensagem está sendo escrita, que tipo de mensagem ela é, uma mensagem de exortação, em determinado momento, o contexto aqui é de guerra, então Deus está, mais uma vez, linguagem de profeta geralmente é para uma exortação, tudo mais. Você vai juntando essas informações, você chega no texto bíblico e fala assim, não, peraí, isso aqui não tem nada a ver com emprestar dinheiro para alguém porque você não pode confiar nas pessoas. Não tem nada a ver com isso, né? Então, esses são os exemplos de processos que a gente vai fazendo, levando em consideração aquilo que a gente fez na primeira etapa, levantando essas informações que a gente já descobriu, a gente já sabe, né? E aí com isso vai ficando um pouco mais fácil entender o contexto. Leia e interprete a Bíblia literalmente. A gente falou um pouco disso lá na questão da observação, né? Claro que existem aspectos espirituais em algumas das passagens, muitas delas, só que geralmente quando é para você interpretar, espiritual assim é aquela ideia de tipo assim, mais figurativo, mais, sabe? Geralmente quando é para você pegar e não interpretar literalmente, o autor geralmente deixa claro isso daí para você. Ele já faz essa aplicação para você, né? Então se o sentido literal de uma palavra ou expressão é de bom senso, ou seja, ela faz sentido, ela tem uma lógica, ela está em harmonia com o restante das escrituras, então você tem que levar ela no sentido literal. Agora, se você interpreta aquilo ali literalmente e não faz sentido, ou contrapõe uma verdade bíblica, ou sabe, não tem a ver com a harmonia da Bíblia, assim, talvez então eu não devo interpretar isso literalmente, talvez seja figurativo, né? Não harmoniza, não é senso comum, não é de bom senso aqui interpretar dessa forma. Então, na maioria das vezes o texto vai ser literal, então eu devo considerá-lo assim, a menos que o próprio texto me dê boas razões para eu perceber que é diferente, que é de uma outra forma, né? Às vezes ele vai usar uns exageros assim, que nem faz muito sentido, né? O próprio Jesus, lá em Mateus 12, quando os escribas e fariseus viram para ele, pedem um sinal de que ele é o Messias, ele responde o seguinte, olha, para essa geração perversa e adúltera, pedindo sinal, eu não vou dar nenhum sinal, a não ser o sinal do profeta Jonas, porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, né? Já ia falar baleia. Assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Como é que Jesus entende a história de Jonas? De forma literal. Jesus cita a história de Jonas para falar assim, ele realmente ficou 3 dias, não é uma coisa figurada, eu não estou tentando espiritualizar. Claro, ele usa isso para aplicar no que vai acontecer com ele, mas a única explicação que ele está usando aqui é da questão temporal, vai ser 3 dias assim como Jonas ficou lá. Tudo bem, você pode extrapolar e falar assim, não, Jonas estava lá no sepulcro, debaixo da água, num túmulo de água, dentro do ventre do peixe e tudo mais, assim o Filho do Homem vai ficar lá no ventre da terra, como se tivesse, né? Tem uma ideia figurativa aí, mas ele está levando em consideração que a história de Jonas realmente é literal. Então eu não posso ir lá para as histórias bíblicas e ficar tentando alegorizar tudo, pegar cada coisinha, fazer um sermão a partir das cores da capa de José, sabe? Não é para isso que essas histórias são contadas. Geralmente o próprio autor ele já vai dar dicas para você do que é para você extrair daquela história, das contraposições, das falhas de caráter, de como Deus age naquela história. Ficar tentando espiritualizar tudo, como se tudo fosse uma grande alegoria bíblica, vai te trazer mais problemas do que benefícios. Compare escritura com escritura. A interpretação de uma passagem nunca deve ser feita de forma isolada do restante da Bíblia. A gente vai ter também, se der tempo, nos próximos sábados, uma aula só sobre essa ideia de comparar textos com textos, né? Ideias, assim, temas similares, como eles são entendidos por autores, por livros diferentes, mas você deve, no geral, usar concordâncias e referências cruzadas. Concordâncias, você tem livros só de concordância, que você tem geralmente uma expressão, uma frase, uma palavra, e ela mostra para você a maioria dos textos bíblicos onde aquela palavra aparece naquele mesmo contexto, em contextos levemente diferentes, mas você tem também as referências cruzadas, que são justamente nas Bíblias de estudo, ou em algumas outras Bíblias, você tem geralmente, não sei se dá para ver muito bem aí, você tem aqui uns pontinhos laranjas, né? Esses pontinhos laranjas, eles têm vários textos bíblicos, com uma letra antes deles.
Então, por exemplo, aqui você tem a letra A. Aí você está lendo um determinado verso, aí aparece uma determinada palavra, e na palavra aparece a letra A pequenininha do lado. Então, peraí, essa palavra, você tem uma referência cruzada, ou seja, essa expressão ela aparece num outro texto bíblico. Aí você vem aqui em cima na parte laranja, fala, no outro texto bíblico que essa palavra aparece, é Isaías, tal. Aí você vai lá para ver como é que Isaías usa essa palavra, ou essa expressão, ou essa informação. Então, você vai pegando e fazendo essa comparação de temas, de palavras e tudo mais, para você tentar montar esse contexto. Aí sim você entra naquela ideia de um pouco aqui, um pouco ali, mas de novo, quando eu vou comparar um texto ou uma palavra, eu não simplesmente pego a palavra arbitrariamente. Eu falo assim, peraí, qual que é o contexto dessa passagem que eu vou comparar? Né? Eu não posso presumir que imediatamente o contexto dela é o mesmo contexto do texto que eu já estou estudando. Eu só preciso olhar assim, peraí, como é que o autor entendeu essa palavra dado o contexto dessa outra passagem? Aí, dado o contexto da passagem que eu já estou estudando, será que ela me ajuda a entender como essa palavra é usada? Será que ela amplia o meu entendimento? Ou será que ela é usada de um outro jeito que não tem nada a ver com a história? Então é preciso ter esse critério. A gente vai dar uma olhada nisso numa das aulas com mais paciência, né? Mas, assim, no geral, se a sua interpretação difere muito da forma como as outras passagens vão ter esses significados, possivelmente você errou em algum momento da sua interpretação e talvez você tenha que dar uma recalculada, uma recalibrada ali na sua interpretação. Dois exemplos aqui muito interessantes. Aqui eu coloquei só exemplos do Evangelho, da diferença de relato dos Evangelhos, mas às vezes você vai ter esse complementarismo em textos ou em gêneros que não tem nada a ver um com o outro. Mas olha só, quando Jesus fala aquela palavra bem, aquela frase, aquele ensinamento bem interessante sobre a questão de pedir, dar-se-vos-á, buscar e achareis, bateis, abrir-se-vos-á, lá em Mateus, ele termina simplesmente dizendo: ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Então Mateus se lembrou e recordou dessa forma. Agora, olha como é que Lucas registra. Ora, verso 13. Se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o quê? O Espírito Santo. Aí você fala assim, peraí, coisas boas, Espírito Santo, como é que eu devo entender isso? Por que um registra de um jeito, o outro registra do outro? Ou será que essas coisas boas, de novo, agora fazendo um salto gigantesco, são as coisas do Espírito lá de 1 Coríntios? As coisas que a gente não está acostumado a ver, a enxergar. Será que as coisas boas que Deus tem para nós, por mais que a gente não perceba que é bom, mas o Espírito nos ajuda a enxergar que aquilo é bom, então a gente precisa, para aprender a aproveitar as coisas de Deus, a gente precisa do Espírito. Então a coisa que a gente mais precisa, na verdade, é bater e pedir pelo Espírito, é buscar a presença do Espírito na nossa vida. Então você vê, um verso ajuda a expandir o que o outro está dizendo. Aqui, claro, são paralelismos, mas isso vai aparecer em determinados momentos diferentes. Uma outra aqui também dos Evangelhos, lá no Sermão do Monte, Jesus vai descrevendo o caráter do Pai, assim, de favorecer tanto bons quanto maus, de fazer chover sobre ímpios e sobre justos, né? Então ele vai falando que Deus não faz acepção de pessoas, ele não faz essa distinção na hora de fazer o tratamento, a gente deve ser igual. Aí lá em Mateus ele termina essa sessão dizendo, portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. Aí você já tem aquele monte de gente que fala assim, viu, a gente tem que ser perfeito como Deus é perfeito, ou seja, a gente não pode ter nenhum rastro de pecado, a gente não pode ter nada, tem que ser extremamente perfeito. Só que olha, Lucas fala as mesmas coisas, ele descreve o mesmo sermão, só que ele conclui dizendo, portanto, sejam misericordiosos como também é misericordioso o Pai de vocês. Aí eu pego e comparo esses dois e falo assim, peraí, ou ele está falando que eu tenho que ter uma misericórdia perfeita, ou ele está falando que emular a perfeição de Deus é ser misericordioso. Eu uno essas duas informações e como elas estão literalmente, sem sombra de dúvida, falando exatamente da mesma coisa, do mesmo contexto, é a mesma cena que está acontecendo aqui, só registrada por pessoas diferentes, inequivocadamente eu sei que elas estão se complementando, então eu posso usar uma para poder ampliar o sentido e o entendimento da outra, né? Só que às vezes isso não vai acontecer dentro desse paralelismo. Às vezes, sei lá, algo que Paulo escreveu para um determinado assunto numa carta, você pode usar outra carta que ele escreveu sobre o mesmo assunto, mas às vezes com uma ênfase diferente, mas você vai perceber como é que ele usa esses dois assuntos. A gente vai fazer um desses exercícios quando a gente for estudar essa temática diferente, como ela aparece em outros textos bíblicos. Identifique figuras de linguagem, parábolas dentro do contexto histórico. Então, especialmente quando você está falando tanto das poesias de Salmos e tudo mais, né, dos provérbios ali, que são linguagens bastante metafóricas e usa muito esse imagético, quantas parábolas que Jesus conta, tem que identificar qual que é a ideia do contexto histórico, ou seja, quando Jesus ele cita tal coisa, por que ele está falando de tal coisa? Tipo, tal pessoa pegou no arado, aí você vai lá estudando, não, mas o que o arado significava naquela época, como é que ele era utilizado, como é que essa ferramenta, como é que o campo era feito desse jeito, como é que um semeador plantava sua semente. Você vai pesquisar um pouco desse contexto histórico e cultural, de ferramentas, de costumes, para entender, peraí, como é que o pessoal que está enxergando, está ouvindo essa parábola pela primeira vez, quais que são as referências de contexto
para eles interpretarem a imagem dessa parábola, porque as parábolas são imagéticas, são histórias para você entender, aí sim, um sentido mais figurado. Então, como é que o pessoal está entendendo essas informações? É legal você ir lá, fazer um estudo um pouco mais cultural, para você perceber como é que eles estão entendendo isso, né? Dentro do contexto histórico e tudo mais. Compare múltiplas traduções. Existem métodos diferentes de tradução, como eu estava explicando mais ou menos lá para o Eric, né? A equivalência formal, onde é transmitido palavra por palavra do idioma original para o idioma ao qual está sendo traduzido. Então, na equivalência formal, o tradutor ele não está preocupado com a inteligibilidade primeiro. Ou seja, como você vai conseguir compreender. Ele está preocupado em deixar o texto fácil. Ele quer deixar o texto mais preciso possível dentro dos limites da tradução, né? Então, a linguagem vai ser mais difícil de ler. Ele está preocupado com a precisão e não com o entendimento. Então, ele está falando assim, olha, eu vou fazer o trabalho de traduzir. O trabalho de compreender é seu. Já a linguagem da equivalência dinâmica, a tradução dinâmica, ele vai falar assim, olha, eu vou fazer não só o processo da tradução, como eu já vou interpretar ela para você. Então, você não vai ter trabalho nenhum, você só precisa ler. Qual que é o problema disso? Ele já interpretou para você. Então, o que você está aprendendo ali é a interpretação dele. Então, tá fácil de ler porque ele já interpretou aquilo ali, né? Então, e a gente não está falando aqui nem de paráfrase, como eu disse lá atrás, né? Nova tradução da linguagem de hoje, a mensagem, não são traduções bíblicas. Você jamais deve fazer estudos da Bíblia a partir dessas Bíblias. Por quê? Porque elas falam completamente assim, do ponto de vista do cara que fez a paráfrase. O cara contextualizou para você, ele já tirou daquilo ali da sua cabeça, né? Então, por exemplo, na equivalência formal, você tem essas Bíblias mais difíceis. Almeida Corrigida Fiel, né? Almeida Fiel só, essas mais clássicas mesmo. Você tem na equivalência dinâmica, que é o extremo oposto, a Nova Versão Internacional, a NVI, você tem a NVT, são linguagens extremamente fáceis de ler, mas que às vezes elas vão ter alguns probleminhas, ou algumas coisas que vão te dificultar um pouco. Elas são legais para você ter clareza no geral, mas às vezes no específico, em coisas assim que você fala assim, cara, isso aqui está me deixando uma dúvida, talvez eu precise olhar em configurações de traduções um pouco mais exigentes, um pouco mais precisas para poder tirar essa dúvida aqui. Então, no geral, você usar uma NVI, uma NVT, não vai ter problema nenhum. Vai facilitar na maioria das coisas, né? Em palavras, expressões da época, ela já vai, às vezes, por exemplo, ela já vai traduzir para você côvado para distância, né? Para a distância atual que a gente usa, jardas para quilômetros, enfim, ela já vai fazer esse processo de denários para sei lá qual moeda, enfim. Mas, às vezes, ela vai pegar termos e expressões teológicas da Bíblia e já vai colocar numa linguagem que talvez você precise buscar um pouco mais o original. Aí o Eric perguntou essa questão, né? Que tem texto que faz diferença no essencial? Eu coloquei 3 versões aqui pra gente comparar. Olha só. Miqueias 5:2 está fazendo uma profecia sobre Cristo, certo? Então ele está falando aqui de Jesus. E você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. Mateus faz essa citação, né? De você me sairá aquele que há de reinar em Israel, ou seja, o Messias, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então ele está falando assim, esse Messias que virá, ele é eterno. Ele é tão antigo que chega a ser eterno. Agora, olha como é que a NVI traduz. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Antigo e eterno é a mesma coisa? É essencial saber de qual ele está falando? Isso muda alguma coisa? Se eu falar que Jesus é eterno, é a mesma coisa que eu falar que Jesus é antigo? Eterno é eterno. Antigo é limitado. Em algum momento começa. Foi criado em algum momento. Então ele está falando assim, olha, ele é antigo, mas em algum momento ele teve uma origem. Já a NAA, e aí também a ARA, a RC, né, que são as abreviações da Almeida Revista Atualizada, Corrigida, Fiel, então, ela vai falar assim, são desde os tempos da eternidade. Agora olha qual que a mensagem traduz. Ele não será arrogante nem embusteiro. Essa informação nem tem nas outras traduções. O cara colocou de graça, ele tirou da cabeça dele. Isso nem tem no texto. Sua árvore genealógica é antiga e distinta. Isso dá a ideia de eternidade? Dá a ideia de que Jesus de fato é eterno, ele estava desde o princípio de todas as coisas e sempre existiu? Então, esse texto aqui, ele é um texto usado quando você vai fazer um estudo sistemático, ou seja, quando você estuda um tema específico, você vai estudar cristologia. Peraí, Jesus é Deus? Ele é eterno? Esse é um dos textos usados. Faz diferença eu saber aqui se ele é eterno ou se ele é antigo? Aí vai ter um monte de pessoa que vai pegar a versão da NVI e vai falar assim, olha, Jesus não é Deus, porque ele teve um início. Ele pode ser antigo, mas em algum momento ele foi criado. Ou, peraí, então aqui a gente está falando da divindade de Deus. Faz ou não faz diferença doutrinária uma boa versão para esse texto? Faz. Então, quando você está estudando temas extremamente complexos, é essencial você variar as suas traduções. E jamais, em hipótese alguma, faça estudos doutrinários com a mensagem, com a nova versão internacional, com a
Nova Tradução da Linguagem de Hoje, com a Bíblia Viva, todas essas Bíblias extremamente facilitadas, elas vão ter problema. Porque o cara falou assim, eu já mastiguei para você, eu já cuspi de volta, fiz uma papinha e estou te entregando já tudo processado. Você vai ter um grande problema. Viés, né? Dentro do viés que ele já tem, entendeu? Por exemplo, o cara que escreve a mensagem, que é o Eugene Peterson, ele é extremamente universalista, ou seja, a visão dele de salvação é que todo mundo vai ser salvo. Essa é uma visão extremamente diferente do ortodoxo geral do cristianismo. Será que isso não influencia a forma como ele escreve o texto? A interpretação que ele vai ter dos textos vai pender para essa direção, por mais que ele não queira. Então, assim, ele já está te trazendo toda uma carga interpretativa. Para a gente concluir, então, se vocês quiserem ver depois, eu trouxe uns exemplos aqui de Bíblia de Estudo, que no caso é essa que está na minha mão. A Bíblia de Estudo, ela é muito legal você ter uma dela, porque ela vai trazer para você, por exemplo, mapas, informações históricas. Sempre no começo de um livro, além da referência cruzada, que eu mais ou menos mostrei para vocês aqui. Então veja, ó, aqui você tem, por exemplo, quem escreveu, quando escreveu, qual é a data, quais são os temas principais, qual é o propósito, a ocasião, todas aquelas coisas que a gente precisa perguntar lá na hora de levantar as informações, ela já dá para você. De novo, é importante você fazer isso primeiro, sem consultar, para depois você ir dar uma olhada aqui e tudo mais. Então veja, ó, o resumo aqui das características literárias, os principais assuntos que são tratados. Ele dá aqui, por exemplo, no livro de Crônicas, toda a cronologia dos reis de Israel, separado por verso, por data, por localização geográfica, e ele te dá já um esboço de como o tema é tratado no decorrer de todo o livro, né? Além de todas essas outras informações e tal, além de notas de rodapé aqui embaixo, às vezes quando aparece um termo, alguma coisa que você quer um pouco mais de esclarecimento, não é muito rico porque o espaço é limitado. Então, por exemplo, você quer mais notas de revelação, aí você vai para um comentário. Tá ali? Então, ó, só pra... Esse aqui, por exemplo, é um comentário geral. Ele pega todos os livros da Bíblia. Então, como você precisa colocar isso num único volume, vai ser mais reduzido também. Aí, por exemplo, você tem um comentário específico de um livro. No caso aqui, um comentário do Evangelho de Marcos. Então, olha a diferença. O tanto de texto que ele tem para um livro só, que é o Evangelho curto. Então, ele vai ser muito mais esmiuçado, ele vai ser muito mais detalhista, né? Aqui você tem, por exemplo, o novo dicionário da Bíblia, que é um dicionário bíblico. O dicionário bíblico, ele vai elencar, assim como um dicionário em ordem alfabética, termos, expressões, questões culturais, os próprios livros da Bíblia, lugares, datas, nomes, personagens, todas essas coisas que a gente precisa descobrir na hora que a gente está investigando, você pode consultar aqui. Peraí, Abraão, quem foi Abraão? Começa com A, aí eu vou aqui, Abraão, não, Abraão foi fulano e tal. E ele vai te dar também gráficos, informações, mapas, ele vai te explicar essas questões culturais. O que é um arado? O que é um lagar, que foi o que a gente viu hoje de manhã, né? Eu não sei o que é um lagar. É só você procurar ali no L, lagar. Aí ele vai te falar assim, ó, lagar era nos lugares onde era feito vinho e tal. Então essas coisas vão te ajudar nesse processo. Mas, de novo, deixa essas coisas para o final, mais assim, depois que você já trabalhou bastante com o texto bíblico. Não pode procurar no Google? Também, só que o problema do Google e do Wikipedia, por exemplo, é que você não tem uma certificação de que aquela informação é bem trabalhada. Um dicionário, um comentário desse, é feito por alguém que é um doutor, um PhD, um estudioso, ou às vezes nem por alguém. Aquele comentário grandão lá, que é o geral, ele é uma organização de diversos doutores, teólogos, muita gente do ramo, reconhecida, autoridades que gastaram sua vida inteira estudando. Então é um negócio que é testado pelos pares, ele é aceito assim pela comunidade cristã, por outras pessoas. Isso é diferente de eu ir lá no Wikipedia e colocar assim, eu acho que Paulo é não sei o que lá, não sei o que lá. Não, mas tipo, no caso assim, de palavras, né? Arados, esses negócios assim, aí dá, né? Sim, claro. Eu falo mais em questões, às vezes, de você realmente você ir para questões mais específicas, né? Então, aqui 2 pontos que eu não vou entrar muito a fundo, mas o lance de você fazer essa questão da comparação de palavras, né? Você entender como é que uma palavra ela é usada num contexto, em outro, a gente vai ter uma aula especificamente sobre isso. Aquela outra questão lá que eu falei antes é a questão temática, como é que um tema é trabalhado num verso e como é que ele é trabalhado em outro. Aqui é a questão específica da palavra. Como é que essa palavra, o que essa palavra significa aqui nesse contexto, o que ela significa num outro contexto. Então, talvez num verso, essa palavra eu não entenda como é que ela está sendo usada aqui. Aí eu vou ver outros versos onde essa palavra é usada, e aí eu vou compreender o que ela significa. Aí eu posso voltar naquele verso e falar assim, não, então ela significa isso, então isso me ajuda a compreender ela dentro desse outro contexto. E, para finalizar, nunca baseie suas convicções numa passagem obscura ou difícil de interpretar. Se aquela passagem é muito difícil, você não está entendendo, você não tem muita informação, não tire grandes conclusões sobre ela. Vai sempre nos versos mais óbvios, mais claros, né? Porque aí você talvez vai precisar de um pouco mais tempo, um pouco mais de recurso para poder estudar aquela ali. Né?
Então é isso daí, uma vez que você tenha interpretado tudo isso, tirar todas essas informações, aí a gente vai para a aplicação e a gente deixa para o sábado que vem.